Então, boa noite. Vamos transmitir agora a escola bíblica, né? Vamos ver. Já tem um pessoal aí ligando, né? E eu saúdo a todos vocês, tá bem? Se eu não vou falar o nome de todos é porque ia demorar um bocadinho, mas todos são muito bem-vindos nesse nosso projeto aqui da Escola Bíblica, que é importante, porque eu acho que quando a gente fica sem aprender alguma coisa, a gente vai para trás, né? Eu acho que não dá para a gente ficar parado, a gente não para, ou a gente vai para frente ou vai para trás. Então, na dimensão da espiritualidade, na dimensão da visão de mundo, da percepção do entorno, a gente tem que ir para frente. E para isso a gente precisa ler, ouvir, perguntar, investigar, né? Quem é muito convicto das suas ideias, quem não lança dúvidas e se propõe a aprofundar alguma coisa, eu acho que é uma pessoa um pouco perigosa, né? Então, há anos, eu tenho a experiência de que todo dia, de verdade, olha, sinceramente, mas com muita sinceridade mesmo, eu todo dia aprendo alguma coisa, mas todo dia mesmo, não é? Às vezes é uma coisinha pequenininha, às vezes é uma coisa um pouco maior, e é assim, a gente tem que ir atrás e ler, e ouvir, e observar. Uma coisa interessante é a gente olhar a coisa de um outro lado, sabe? Aliás, essa é uma regra bastante importante quando a gente está aberto a novas impressões, é enxergar de um outro modo, olhar a mesma coisa, mas de um outro lado. E aí a gente percebe coisas diferentes. A gente pode chegar à mesma conclusão, mas a gente percebe coisas diferentes, né? E semana passada eu comecei a abordar, ainda que brevemente, não pode ser muito longo mesmo, o meu argumento, é a questão da evolução e da criação, né? E eu falei que o universo que nós conhecemos, não só a planeta Terra, que é um cisco no meio de uma vastidão impensável, não dá nem para a gente imaginar o tamanho que é o universo, né? Ele tem quase 14 bilhões de anos de existência. 14 bilhões de anos de existência, gente, isso não é pouca coisa não. E o planeta Terra e o Sistema Solar têm 4 bilhões e meio de anos de existência. Então, o universo tem 3 vezes mais tempo de existência do que o planeta Terra e o Sistema Solar. E o ser humano tem apenas, o ser humano como nós o conhecemos, o ser humano moderno como nós o conhecemos, como você, como eu, tem apenas 150 mil anos, o que é muito pouco em termos de história e em termos de evolução, muito pouquinho, né? Agora, o que é fantástico é que a gente consegue compreender tudo isso. A gente consegue olhar e compreender tudo isto. Agora, é claro, a nossa compreensão, ela vai mudando conforme a gente vai também percebendo melhor as coisas, né? Então, por exemplo, há um tempo que não é tanto tempo assim em termos de história, acho que uns 200 e poucos anos, a ideia era a seguinte, que a gente enxergava, olha só, a gente enxergava da seguinte maneira: o nosso olho produzia raios que iam até o objeto e que depois voltavam para o nosso próprio olho. Então, o olho é que produzia o raio de luz e a gente enxergava deste modo. Era assim que se pensava que
acontecia a visão. Hoje a gente sabe que não é assim. A luz bate no objeto, o objeto reflete uma frequência de luz, e essa frequência de luz, conforme a frequência, a cor vem até a nossa retina, impressiona a nossa retina e a gente enxerga. Na realidade, a gente não enxerga com o olho, a gente enxerga com o cérebro, e fica bem atrás aqui. A gente enxerga com o cérebro. O olho é um instrumento, o olho é a lente, mas o que enxerga mesmo é o cérebro. Então veja, há 200 anos atrás não se pensava desta maneira, como também não se pensava que os continentes, então as massas de terra, Europa com a Ásia, então é a chamada Eurásia, depois a África, a Oceania, América do Sul, América Central, América do Norte, a Antártida lá embaixo, no Polo Sul, todas essas massas de terra que formam os continentes e também as ilhas se movimentam. Se você duvida, vê num mapa depois, ali num livro, que tem a América Latina de um lado, América do Sul de um lado e a África do outro lado, e aí você mentalmente coloca uma do lado da outra, você vai ver que encaixam quase que perfeitamente. Na realidade, um tempo elas estiveram juntas, essas duas massas de terra, e se separaram por causa que a terra vai se mexendo. Isso se chama tectônica de placas. Então as placas da terra são placas tectônicas, placas de terra, de rochas, que estão num manto fluido de magma. E isso se movimenta devagar, muito devagar, mas se movimenta sim. Uma vida humana não percebe, em geral, a movimentação, mas aonde tem montanha, já não teve montanha. A gente encontra, isso é notório, no Himalaia, em cima das mais altas montanhas da Terra, se encontram conchas marinhas. Ninguém levou para lá. O caso é que aquele solo, que agora é montanha, um dia esteve no fundo do mar. Por que subiu lá em cima? Porque a Terra foi aproximando-se, o subcontinente indiano foi se aproximando do continente da Ásia e foi se aproximando e bateu, e a batida, e foi aos poucos, durante milhares, milhões de anos, essa massa de terra foi empurrando e foi dobrando e criando a grande cordilheira, que é, em parte, o Himalaia, que são as mais altas montanhas da Terra. Mesma coisa aconteceu na América do Sul, com os Andes, que nós temos aqui. Mesma coisa aconteceu na América do Norte, só que um processo diferente, com as montanhas rochosas, que é bem diferente o processo. Então, tudo isso mostra que o tempo é enorme, e é nessa enormidade do tempo que as coisas acontecem. Então, o ser humano é também o fruto do tempo. Esse fruto do tempo faz com que a gente cresça, com que a gente progrida, ou, em linguagem científica, com que a gente evolua. Então é difícil para algumas pessoas que não tiveram uma adequada formação científica, é difícil para as pessoas entenderem o processo evolutivo. E é mais difícil ainda para as pessoas juntarem a ideia da evolução com a ideia da criação. Porque muitas pessoas seguem o texto da Bíblia como se fosse um texto de biologia, como se fosse um texto de geologia, ou um texto de geografia, e não de zoologia. Não é, gente, não é. Quando a gente não conhece uma coisa, a gente tenta uma explicação para esta coisa. Ora, vamos pensar quando não havia o acesso a todas as informações como nós as temos hoje. Você imaginou já, há 15 anos atrás, se isso que nós estamos fazendo aqui era possível? Mas eu tenho certeza que ninguém imaginava que isso daqui era possível. Sabe o que eu me lembrei agora? De um filme do Stanley Kubrick, que foi um grande diretor de cinema, e entre algumas obras que ele fez, ele era muito admirado também pelo Steven Spielberg. Aliás, todos os diretores grandes de cinema admiravam Stanley Kubrick. E esse Stanley Kubrick fez um filme
que é muito marcante, que é muito importante, e eu assisti diversas vezes, 2001, Uma Odisseia no Espaço. E neste filme tinha o que nós estamos fazendo agora. Tinha uma tela que o sujeito chegava e fazia uma ligação, colocava uma ficha, não me lembro se colocava uma fichinha, mas colocava ali, ou fazia uma ligação, ou pagava, fazia um pagamento, e ele então conversava com a filha. Então isso ele fez numa nave espacial que estava indo para a Lua neste filme. Hoje a gente não precisa pôr ficha, a gente não precisa nem marcar o horário. Outro dia eu conversei com um colega meu que está na Europa durante um tempão. E assim, imediatamente, sem nenhum intervalo. Então uma coisa extraordinária. Lembra quando a gente tinha que subir? Agora alguém vai dar risada. A gente tinha que subir no telhado de casa e mexer na antena, vocês estão rindo, né? Mexer na antena e tinha alguém que ficava lá embaixo, mais para a direita, aí você virava, olha agora está pegando o 4, o 7 e o 9, mas não está pegando o 5 e o 2, então vai para a esquerda, aí você voltava. Lembra aquele sufoco que era, que todo dia tinha que fazer esse negócio, e dependendo do filme que você queria assistir, você tinha que subir no telhado? É uma coisa absurda. Hoje a gente vê em HD, hoje a gente tem todos esses recursos, então é impensável isso daí há 20 anos atrás. Então imagina só, uma pessoa que não foi preparada para isso e que teve dormindo, isso não existe, né? Mas vamos supor que o sujeito teve dormindo nos últimos 20 anos. E aí acorda de repente nesse mundo, no meio de uma tecnologia tão enorme como a nossa, e tem que ficar em casa porque não pode pegar gripe, fora de casa. Você vê a contradição? É um troço contraditório, mas é assim. Então a gente tem que estar atento para as coisas e para a linguagem, de maneira que a Bíblia tem uma linguagem, eu preciso entender a linguagem dela. Eu não posso querer entender do jeito que eu entendo. Então o jeito que eu entendo é o jeito que tem que ser. Não, não é assim. Lembra que eu já falei várias vezes que Bíblia tem literatura, Bíblia tem história, Bíblia tem teologia. Então eu tenho que ver literatura, história, teologia. Às vezes eu fico bastante na literatura para mostrar como o texto ele tem algumas coisinhas que a gente precisa compreender, né? Depois a história, o texto tem uma história e eu preciso perceber a história que o texto tem, porque o texto chegou até mim não do jeito que saiu lá de quem escreveu, ele foi aos poucos também mexido. Acontece com qualquer um, em qualquer circunstância. A gente vai mudando também as ideias, até que ele foi fixado um dia e se tornou palavra de Deus. E aí ele tem uma teologia, ele nos ensina algo sobre Deus. Então, atentos, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala não de geologia, não de biologia, não de zoologia, a Bíblia fala de Deus. Então, quando fala de Deus, a gente presta atenção, porque ali tem uma verdade de fé. Porém, quando fala de biologia, de zoologia, tem gente que diz que ficou muito tempo em cima do telhado para arrumar a antena. Eu também fiquei um bocado de tempo em cima do telhado, né? Azar era de quem era mais magrinho, pequenininho, que subia mais fácil, né? Então é assim mesmo. Bons tempos aqueles, porém, em bons tempos também. Então, quando a gente vê a Bíblia falando de alguma coisa, como zoologia, como de geologia, como de biologia, então a gente dá o desconto, porque aquelas pessoas que escreveram, elas queriam transmitir uma ideia de Deus. A ideia de Deus está válida, é aquilo que está na Bíblia, eu aceito, e é isso mesmo. Mas as ideias de biologia, de zoologia, de geografia, estas ideias mudam, e a gente começa a perceber algo diferente. É nisso que entra a ideia de evolução, é nisso que entra a ideia de transformação, é isso que entra várias outras ideias que são importantes da gente estar atento,
Por quê? Eu tenho a sorte realmente uma sorte, de me encontrar com pessoas que pensam diferente e que não são religiosas, que sabem que eu sou presbítero, que eu sou padre, que eu sou cristão, católico, mas que sabem também que eu estou aberto ao diálogo e às ciências. Então algumas acham que a gente vem e já vem impondo uma forma de mundo fechada. E quando percebem que eu não acredito numa forma de mundo fechada, pelo contrário, eu acredito numa forma de mundo que muda, que transforma, né? E os argumentos, eu posso debatê-los, e eu não os fecho. Enquanto uma ideia de Deus, eu até posso estar convicto daquilo, mas enquanto a ideia de formação de mundo, enquanto a ideia da natureza, até enquanto a ideia de pessoa, a gente precisa estar atentos e perceber as transformações. Eu trouxe até aqui uns livrinhos que dizem um pouco sobre isso tudo, porque eu realmente gosto de entender estas coisas e eu fico pensando como a gente perde, eu estou falando dos católicos e dos cristãos em modo geral, como a gente perde quando a gente começa a ser terraplanista. Por exemplo, o cara que afirma que a Terra é plana. Como é que o cara pode falar um negócio desse? Como que a gente perde que quando a gente não observa e não aceita que existe uma evolução e que as criaturas são transformadas ao longo de milhares, de milhões e milhões de anos? Como que a gente perde em credibilidade? Então não é que a gente ganha gente para Deus, não. Pelo contrário, a gente perde gente. Por quê? Porque a gente se mostra uma pessoa obtusa, uma pessoa fechada, sabe? Um dia, um colega meu, que é historiador, contando a história para nós, que é padre também e historiador, que ele entrou numa sala de aula, que não tinha nada a ver com a religião, com a fé, e alguém perguntou assim para ele: você acredita que existiu Inquisição? Aí ele, por que eu vou duvidar que existiu a Inquisição, se eu sou historiador e sei que ela existiu? Porque um outro professor que passou aqui disse que não teve Inquisição, que aquilo foi uma invenção. Aí o meu colega, olha, ele pode dizer que aquilo também é uma interpretação, e a Inquisição não foi exatamente daquele modo, como a gente lê nos livros escolares, porque foram escritos também por autores marxistas, que querem também negar a realidade da fé e o valor que ela apresenta. Então eu posso até questionar alguns argumentos e alguma metodologia na apresentação do argumento, mas que ela existiu, E aí? Qual é o problema? Existiu tanta coisa boa e tanta coisa ruim, nós estamos aqui, né? Então por que a gente vai duvidar ou querer tampar o sol com a peneira? Pelo contrário, a gente vai tentar entender, né? Então o que eu entendo? Eu entendo que o ser humano, como toda a natureza, é fruto de um processo longo, muito longo, que se chama evolução. E essa evolução eu trago em mim, no meu corpo, no meu físico, na minha própria história, no meu DNA, eu trago esta evolução. E aonde Deus entra nesse ponto todo? Entra que me faz sua imagem e semelhança, a ponto de eu conseguir pensar sobre isso. Porque se eu não fosse imagem e semelhança de Deus, eu não ia poder entender o que Deus faz. Um animal, por mais que eu ame os animais, um animal não entende. Até minha canequinha aqui tem um animalzinho, né? Então um animal não entende o que é a sua própria identidade, o que é a sua história. Ele não consegue. Eu, mais ou menos, consigo. Por quê? Porque eu sou imagem e semelhança de Deus. E isso não é fixo. O meu conhecimento não é fixo. Ele muda, ele evolui, ele progride. E eu consigo assimilar. E se eu conseguir pegar o fio que a Escritura me propõe, aquele fio condutor, que é a ideia de Deus, que está desde a primeira página até a última página, eu consigo entender o que alimenta a minha fé, alimenta a minha esperança, e eu consigo ser feliz. E como diz a carta de João, a esperança é o que nos é necessária para a nossa alegria ser completa. E eu tenho esperança, que não é otimismo,
O otimismo é bom, mas é humano. A esperança é virtude, vem de Deus e é dada pelo Espírito. Por isso, peçamos a esperança e vamos aqui ler o texto bíblico, né? A semana passada, uma colega nossa escreveu, sugerindo para mim a informação de que tem uma série na televisão que já fez muito sucesso no passado, nos anos 70. Eu assistia todo sábado de manhã, eu era doido por aquela série. Eu até tenho alguns episódios dela, mas ela foi refeita agora. Ela foi refeita com uma tecnologia muito boa, ela tem uma qualidade extraordinária. A série se chamava, e ainda se chama, no remaker que foi feito, Cosmos. Só que antes ela era com Carl Sagan, e agora ela é com Neil deGrasse Tyson. Eu assisti essa série várias vezes. Eu digo, ela é muito boa. Ela é muito boa, mas ela tem lacunas. Eu, humildemente, falo que ela tem muitas lacunas. Ela coloca a ciência como uma religião. Para alguns realmente pode ser, nada contra, mas parece que é algo perfeito e que responde todos os problemas. Então eu questiono as consequências do argumento, não tanto o argumento, mas as consequências do argumento. E o apresentador evita a todo momento de falar a palavra Deus e evita de falar também alguns termos ligados a esta ideia. Então, eu acho que essa série, ela é boa, mas ela tem lacunas, Embora ela seja muito complexa, ela seja muito completa, mas ela tem algumas lacunas que eu gostaria de que uma visão teológica, uma visão bíblica, uma visão histórica, pudessem ajudar também para fazer um desenvolvimento melhor, tá? Agora, existem muitas obras interessantes, né? Que eu depois posso indicar, só que tem que ler. Nosso problema é que a gente quer aprender, mas não quer ler, né? É que nem o cara que quer ganhar na loteria, mas nunca compra o bilhete e nem joga, então nunca vai ganhar, né? Por isso é que não pode ter preguiça, tem que ter decisão. E por falar em decisão, vamos para a Bíblia? Aí nós vamos para o capítulo 5 de Mateus, pega lá o capítulo 5 de Mateus, no versículo 13. Vamos começar logo, né? Senão o pessoal vai dizer, poxa, esse cara só fica falando da ciência dos outros e bebendo aqui na canequinha do cachorrinho. Mateus capítulo 5. Lembra? Mateus é um evangelho escrito. Mateus é um evangelho escrito para cristãos de origem judaica. Cristãos de origem judaica. Então, ele usa, e ele também, o autor do Mateus, é também um judeu daqueles da gema, daqueles realmente assim, fervorosos. Então, ele usa o jeito de falar, de ser, eu vou indicar livros sim, Sandra, vou indicar sim, tá? Você está pedindo livros, eu vou indicar livros sim, tá bem? O Mateus usa o jeito de falar de judeus. E uma das características da literatura judaica, sobretudo da literatura judaica, que é chamada de literatura sapiencial, né? A literatura sapiencial é aquela que mostra sabedoria, né? Aí é importante a gente entender o que é sabedoria para a Bíblia, porque muitas pessoas dizem assim, sabedoria é o cara conhecer muita coisa. Não, ele pode ser sabido, mas não é sábio, é outra coisa, né? Então o que é bonita a canequinha, né? Eu também gosto dela. Então o que é sabedoria? Bom, primeiro tem que entender o que é inteligência. Inteligência é a capacidade que a gente tem de entrar dentro de alguma coisa, né? De algum conceito. Então a gente entra dentro do conceito, a gente percebe as partes, né? Lembra quando você era pequenininho e quando ninguém percebia que você estava meio sozinho ali, sozinha, você pegava aqueles reloginhos, aqueles rádios
e com uma chavinha de fenda ou uma faquinha ou alguma coisa, você abria tudo aquilo lá e ficava aquela mondoeira tem gente rindo aí, né? Aquela mondoeira de peça para todo lado. Eu fiz isso com um reloginho e minha mãe adorava aquele reloginho, era bonitinho aquele reloginho, de número romano assim, mas era bonitinho, amarelinho, mas era uma gracinha aquele relógio. Eu achei que eu ia desmontar e montar, e eu desmontei e montei e ficou um monte de peça para fora e não sei por que o relógio não funcionou mais. Levei uma bronca. Então a gente desmonta para quê? Para compreender o que está dentro. Então entender é um processo que leva à inteligência. A inteligência entende. Então a gente entende quando a gente entra dentro. Aí a gente entra no interno, né? Para entrar tem que ser dentro mesmo. A gente entra e aí a gente percebe as partes. Então eu compreendo, eu entendo como é que aquilo mais ou menos funciona, né? Eu usei um exemplo físico de por exemplo, um instrumento, um mecânico, mas pensa numa realidade, por exemplo, social. Eu entro na realidade social, eu observo como é que aquilo funciona para poder entender. Então isso é inteligência. A pessoa que tem inteligência, ela consegue mais ou menos fazer esse processo. Ou porque ela foi treinada para isso, com um estudo, ou porque ela tem o dom natural de fazer isso daí, né? Agora, sabedoria, o que é? É quando além de entender, além de ir no interno, a gente também consegue enxergar do outro lado. A gente consegue perceber a motivação que está por detrás. A gente consegue perceber as diferenças, por exemplo, minúsculas, de tons de cores, né? Semana passada eu usei a metáfora da cor, né? Aqui tem detalhes em azul em cima na parede, pequenos detalhes em azul que estão acima desse mármore. Então, quando a gente vê um azul, quem não está acostumado, não percebe que cor que é, né? É como uma pessoa que come uma comida e não está preparada para saber separar os sabores e acha que tudo é do mesmo jeito, né? Mas não, quem está preparado, o bom cozinheiro, sabe que tem coisas que são diferentes. Como o processo é feito, como o material usado é feito, como a atenção que foi dada, tudo isso daí interfere no produto final. Então a percepção das pequenas diferenças, a sabedoria está por aqui. Quando a gente começa a perceber as pequenas, as quase insignificantes diferenças. Então aí está a sabedoria. Quando a gente sabe se calar perante a beleza da coisa que a gente vê. Quando a gente sabe dizer, eu acho que isso é, olha gente, sinceramente, eu acho que isso é tão libertador, é saber dizer duas palavrinhas, não sei. Nossa, que lindo é a gente saber dizer não sei. Porque tem gente que tem sempre uma resposta. Pode parecer que eu tenho resposta para tudo, mas não tem resposta a nada. Saber dizer não sei, sobretudo perante o mistério da outra pessoa, sabe? Como é que eu vou avaliar uma outra pessoa? Eu não estou dentro do chinelo dela, sabe? Eu não entrei no sapato dela, quer dizer, eu não sou ela. São maneiras de dizer, eu não sou ela. Eu não vejo o mundo a partir da realidade dela. Como é que eu posso? Então, a sabedoria impõe que eu diga não sei. Mas não é porque eu quero fazer sucesso sendo ignorante. Não, eu não sei, eu preciso aprender. Me ensina. Sabe, essa atitude de aprender, de ouvir, é extraordinária, é própria de quem é sábio. Quem não é sábio, não precisa ouvir. Quem não é sábio, não precisa aprender. Então, o sábio é aquele que está disposto a aprender, inclusive aprender sobre si mesmo, sabe? E não perguntar só para quem vai dar uma resposta bonita, né? Então, eu pergunto também, e tenho que perguntar, você, todos nós, temos que perguntar, inclusive para quem não vai dar uma resposta bonita. Entende? O que é meio complicado, porque ouvir algo contrário àquilo que a gente pensa, você tem que estar muito disposto.
Por isso a sabedoria é uma coisa que a gente vai aprendendo a vida inteira. Não tem um produto final, não, tem um processo. Mais importante que a chegada é o caminho que a gente faz. Acho bonita essa metáfora, sabe? O caminho a gente esquece, mas o caminho define a gente, define. Por isso que o cristianismo é chamado de caminho. Os Atos dos Apóstolos indicam o cristianismo como caminho. E o próprio Jesus se diz caminho. Então, estou falando tudo isso por quê? Por causa do estilo de escrita dos hebreus, que é um estilo que busca a sabedoria. E tem um estilo, um tipo de literatura hebraica que é chamada justamente sapiencial. E a sabedoria para os hebreus é encontrar a Deus. Encontrar a Deus na vida, na história, nos outros, na natureza. Encontrar a Deus, conseguir compreender Deus. Isto é a sabedoria para eles. E um dos recursos que eles utilizam é o contraste. Então eles apresentam uma ideia aqui e apresentam uma outra ideia. Essa ideia de baixo, ela complementa a de cima, ou ela contradiz a de cima, ou ela amplia a de cima. Mais ou menos assim. Eu já falei sobre isso aí. E agora nós vamos ver justamente esse recurso aqui. Nas bem-aventuranças já teve este recurso. Agora nós continuamos vendo. Então vamos pegar ali, finalmente, porque senão a gente não vai ler nenhum texto bíblico. Vamos pegar ali o versículo 13, capítulo 5 de Mateus, Mateus 5, 13. E diz assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Essa imagem é extraordinária. Porque a gente pega o sal, a gente compra o sal ali na bodega, né? Bodega é como os paranaenses dizem, né? Ali na bodega, ali a gente vai no mercado e compra o sal, né? O sal vem refinado, bonitinho, branquinho, né? Agora, vai num lugar onde o sal é bruto. O sal, por exemplo, num deserto que tem sal, né? Ou então no Mar Morto, que tem sal. Alguns aqui que estão me vendo já foram muitas e muitas vezes no Mar Morto, né? Que tem muito sal, né? Então, o sal da terra. Tem minas de sal. Na Sardenha, por exemplo, tem minas de sal. Que são, na Polônia, tem minas de sal, em vários lugares. Aqui no deserto do Atacama, tem um salar, né? Então, todo um piso, quilômetros e quilômetros quadrados de sal. Então, as pessoas tiram sal dali e vendem este sal. Então, o sal da terra, o sal que é tirado da terra. Extraordinária essa ideia. Então, o sal, ele dá sabor. Agora, pensa numa coisa salgada. Pensa num negócio muito salgado. Pensa, sabe? Então, pensa agora numa coisa sem sal. Quando que a quantia de sal é boa? Quando a gente nem sente o gosto do sal. É interessante isso. Para o sal estar na quantia certa, a gente não tem nem que sentir o gosto do sal. Mas também não pode sentir a ausência do sal. Então o sal é bom quando ele nem aparece. Quando ele está perfeitamente misturado, né? Então, aí o sal é bom. Claro, tem algumas comidas que precisam de mais sal, né? Então, por exemplo, um bacalhau tem que ser um pouquinho mais salgadinho. E tem outras que precisam de menos sal, porque senão, né? Mas, normalmente, é assim o equilíbrio. Então, vós sois o sal da terra. O que quer dizer? Vocês que dão sabor. Então, não tem que ficar chamando a atenção o tempo inteiro. Às vezes a gente acha que o cristão tem que chamar a atenção o tempo inteiro e fazer sucesso o tempo inteiro. Não é assim. Tem que ser sal. E quando o sal perde o sabor? Eu não sei se é possível, eu não sou químico. Mas eu vou perguntar para um colega meu se é químico isso daí, né? Se o sal pode perder o sabor. Certamente vai perder algum dos
elementos que o compõem. Certamente o sódio, vai perder o sódio. Então, perdeu o sódio, perdeu o sabor. Para que serve um sal sem sabor? Apenas para ser jogado fora e servir de piso. Aí a pessoa pisa em cima, não serve mais para nada. Então, olha a comparação extraordinária que Jesus utiliza. Vós sois o sal da terra, o sal da terra. Se o sal se tornar insosso, para que ele vai servir? Então, vocês são o sal da terra. Vocês têm que dar sabor para as coisas, transformar, dando a elas um sabor. Então, você pega uma folha de alface bonita, algum não gosta de alface, né? E coloca um salzinho, fica saboroso, né? Então, o sal dá um sabor. E Jesus continua: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo. Aqui está falando do alqueire. Uma outra tradução poderia ser uma mesa, né? Então, você pega uma lâmpada e coloca debaixo. Para quê? Para fazer o quê? Não resolve nada. Então, você coloca uma lâmpada em cima, você coloca uma lâmpada do lado, para iluminar. Normalmente, você coloca uma lâmpada que vai bater aonde você olha, para você poder depois enxergar, ou uma lâmpada que vem ao seu encontro, para você poder ser visto. Então, é assim, não é básico isso? É tão básico que parece ser até ridículo, mas é surpreendente. A luz do mundo. Então, pensa numa pessoa que ilumina. Sabe, quando a pessoa chega, todo mundo, chegou, pronto, já está solucionado o problema. Está aí, ó. Eu me lembrei agora de um padre que eu conheci, que várias vezes eu penso, o que ele estaria fazendo nessa situação de pandemia que a gente está vivendo. Eu sempre penso, puxa, por que ele não está aqui do lado? Porque eu ia perguntar para ele me dizer o que devia fazer. Porque eu não tenho ideia, mas eu acho que ele teria ideia, porque para mim ele era radiante, ele estava cheio de luz. Por quê? Porque era um homem que não falava à toa, e quando ele falava, ele sabia o que estava dizendo. Então não é que nem alguns papagaios que ficam falando o tempo inteiro e não falam absolutamente nada, não é? De modo que sal da terra e luz do mundo, sabe? Sal da terra e luz do mundo. Bonito isso daí, hein? Brilhe do mesmo modo, versículo 16, gente, vocês estão acompanhando aí? Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens. É interessante que aparece aqui a palavra homens, né? E aí alguém vai dizer assim, mas será que Jesus é misógino? Misógino, para quem não sabe, é o homem que não gosta da presença feminina. Não é que o homem não goste de mulher, não é isto. Ele não gosta da presença feminina. Então ele reage a tudo aquilo que é feminino. Ele coloca isso como segunda, terceira, quarta, última categoria. Então ele é um misógino. Percebe? Então não é que Jesus é misógino. É que na língua em que o texto foi escrito, que é o grego, aparece a palavra antropoi. Antropoi é homens. Mas não significa antropoi, homens masculinos, significa seres humanos. Então a tradução poderia ser mais ou menos assim, brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos seres humanos. Só que não fica boa a tradução, não fica legal. Então a gente mantém a tradução homens. Com isso não quer dizer que as mulheres não são inseridas no processo, tá? Para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Note, não que vos glorifiquem, mas glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E é muito comum que a gente pegue o louvor para a gente, quando a gente deveria oferecer o louvor para o Senhor, sabe? É mais ou menos assim. Bom, mas vamos para frente, porque senão o pessoal resmunga, dizendo que eu, falo demais e acaba o tempo passando e eu não falo o que devia falar, tem que trocar o óculos para enxergar. Aí, versículo 17, versículo 17, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Nossa, não vim revogá-los,
mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo, até que passem o céu e a terra, não será omitido nenhum só i, nenhuma só vírgula, tradução errada, da lei, sem que tudo seja realizado. Por que tradução errada? Porque não existe vírgula na língua hebraica e nem na língua grega. Hoje, eu sei, pode ser que alguns de vocês tenham estudado grego e tenham estudado hebraico. Eu sei de alguém que conhece hebraico aí, né? Então, no hebraico não tem os sinais de pontuação como nós os temos hoje na moderna língua portuguesa. E mesmo na língua grega tem hoje vírgula, porque a língua grega que nós usamos hoje, ela foi organizada por um senhor chamado Erasmo de Roterdã. Esse Erasmo de Roterdã, quem estudou filosofia, sabe que ele escreveu também um livro muito divertido, chamado O Elogio da Loucura. O Erasmo de Roterdã foi um dos iluministas, né? E ele estava dentro daquela época assim, que produziu muito pensamento, muita coisa interessante. Então, o Elogio da Loucura, ele escreveu. E ele era um filósofo, e era também um literato, um filólogo. Ele mexia com a língua, com as várias línguas. E ele então estabeleceu regras para o grego. Então, a língua grega. Então, hoje a gente usa a língua grega que ele estabeleceu como critério, o grego antigo, né? Que ele estabeleceu como critério. E ele colocou vírgulas no grego, mas na antiguidade não tinha vírgula, não tinha. Então você vai dizer, então como é que lia? Era um pouco difícil ler na antiguidade, mais do que agora. Também o hebraico não tinha pontos, não tinha interrogação. Agora tem vários pontos, interrogação, pausas. Então, interrogação não tem, mas tem pausa, tem outras coisas, né? Então, o que está escrito aqui? Risquinho. O que está escrito aqui é um risquinho, ou um pequeno sinal, mas não é vírgula. Eu não sei porque o tradutor colocou na Bíblia de Jerusalém, vírgula. Agora, o i é i, só que lá em hebraico era iota, ou iod, melhor dizendo, iod. E em grego era iota, que equivale mais ou menos ao nosso y, né? Equivale mais ou menos ao nosso y. Ou, é isso aí. Bom, e é uma letrinha pequenininha. Então o que Jesus está querendo dizer não vai passar nenhum tracinho da lei. E tem que ser cumprida a lei. Agora, ele está falando, o autor do Evangelho de Mateus está falando para judeus. E esses judeus estão ligados à lei. Então já pensou chegar para os judeus e chutar o pau da barraca, dizendo, não precisa fazer mais nada disso, não. Pelo contrário, o que Jesus diz, tem que ser fiel, e fiel nas mínimas coisas. E aí nós vamos ver algumas dessas coisas, tá? Versículo 19 agora, estão me acompanhando aí? 19. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens ou os seres humanos a fazer o mesmo, será chamado de um menor no reino dos céus. De novo o conceito do reino dos céus, né? A gente não entende esse conceito porque a gente não vive numa realidade monárquica. Não existe mais a monarquia no Brasil, né? Ela tentou voltar em 92, teve um plebiscito, lembra que teve um plebiscito e podia optar pelo presidencialismo, pelo parlamentarismo, pelo monarquismo, né? Então não voltou. Mas em alguns lugares tem. Mas nós não conhecemos como é que é esse negócio de realeza. Nós não sabemos disso. Então por isso que é difícil entender esse conceito reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então como é que fica aquele conceito? Porque eu sei que alguns de vocês estão pensando nesse conceito, quando Paulo diz assim, que o que importa não é a lei, mas o que importa é o Espírito. O que Paulo está querendo dizer? Bom,
Paulo nunca negou a validade da lei. O que ele afirma é que a lei serve como pedagoga. E a graça supera a lei. É isso que Paulo sugere. Aliás, sugere não, afirma. Aliás, a teologia de Paulo é a teologia da graça. Tá? Então, o que ele quer dizer com isso tudo aí? Ele quer dizer uma coisa muito simples. Sabe o que é o pedagogo? Pedagogo, hoje para nós, acho que eu já falei isso aí uma outra vez aqui. Pedagogo para nós, por favor. Pedagogo para nós, obrigado, é aquele que é o técnico, que é o especialista em ensino. Mas na antiguidade, pedagogo, não é isso aí não. Pedagogo é, na antiguidade, aquele que pegava a criança em casa e levava a criança para a escola. Então, quem é o pedagogo? Quem é o pedagogo hoje para nós seria o tio da Kombi. O tio da Kombi era o pedagogo hoje para nós, né? Ou a tia da Kombi. Você já pensou? Que coisa? Então, é a pessoa que leva a criança para a escola e traz a criança de novo para casa. Então, com o passar do tempo, o pedagogo passou a ser o especialista na educação, né? O educador. Mas, originalmente, era aquele que conduzia pelo caminho. Olha só a imagem que Paulo utiliza. É o tio da perua, né? Isso mesmo. Então, o pedagogo é aquele que pega a lei, no caso, sendo pedagoga, ela acompanhava a pessoa no caminho. E isso é muito claro. Quando eu não sei me gerenciar, quando eu não tenho controle, o que acontece? Eu preciso de alguém que me imponha um comportamento. Então, a lei, obrigado, Jandir. A lei passa a ser a obrigação que eu cumpro no caminho que eu faço. Agora, quando eu não preciso mais, quando eu entendi qual é o meu papel no mundo, quando eu sei que o meu limite é a outra pessoa, nos seus direitos, quando eu me contenho, então eu não preciso mais de lei. Quando eu sei que preciso colaborar com o outro, eu não preciso de uma lei. A lei, então, ela é como uma muleta que eu vou utilizar enquanto eu não sei caminhar. No momento em que eu sei caminhar, eu não preciso mais. Eu lembrava, minha primeira imagem disso daí, lembra aquelas bicicletinhas? Hoje não tem mais isso, eu nunca vi. Faz muito tempo que eu não vejo. Bom, faz muito tempo que eu não saio nem na rua, né? Então, nem lembro direito. Mas lembra que tinha aquelas bicicletinhas com aquelas rodinhas assim atrás? Vocês lembram que tinha aquela bicicletinha? Quando meu pai comprou uma bicicleta, me deu de presente, eu insisti que não tivesse, porque aquilo seria a suprema humilhação, um moleque andar com aquelas duas rodinhas assim para não tombar da bicicleta, né? Eu tombei bastante, mas aprendi. Então, o que aquelas rodinhas são? São apoio para o sujeito conseguir mais ou menos se equilibrar, para depois ele pegar o rumo. Então, é o tipo a lei. Então, Paulo diz, a lei serviu de pedagoga. Então, a lei tem valor. A lei tem um valor enorme. Só que quando eu já superei a lei, o que eu encontro? A graça. Então, entendamos essa palavra de Jesus, não em contraste com aquela palavra de Paulo, mas em complemento. Então, a lei me ajuda, a lei me conduz. A lei é como quando eu subo num ônibus, sabe aqueles ônibus que o motorista dá aquela disparada e anda a 60, 70 km por hora, com o sujeito, todo mundo solto lá dentro? Então você tem que grudar naquelas coisas todas, né? naquelas ferragens todas. Por quê? Para se proteger, para se manter. É mais ou menos assim. É necessária em muitas circunstâncias. A lei que Jesus está falando aqui não é a lei social. A lei que ele está dizendo é todo o Antigo Testamento. É isso que ele está dizendo. Ele está falando, não pensem que eu vim superar a lei, que é o Pentateuco, e os profetas,
que é a palavra daqueles que dizem, falam em nome de Deus. Não, eu não vim superar, eu vim dar pleno cumprimento. Então eu vou além. Então eu não vou facilitar, eu vou ampliar o nível, de modo que é mais difícil, teoricamente, seria mais difícil ser cristão do que ser judeu. Teoricamente seria. Bom, parte do princípio que o cristão não tem que viver separado dos outros. A ideia, em grande parte, no judaísmo, era que os judeus tinham que viver separados. Claro que isso também tinha muitas interpretações, né? Mas eu tenho que viver, pelo contrário, em comunhão com os outros. Por isso que Justino, quando ele descreve o cristianismo, Tertuliano descreve o cristianismo, ele diz que os cristãos não são diferentes dos outros, não. Eles estão em todos os cantos, eles são comerciantes, políticos, eles são ricos, eles são pobres, e eles vivem neste mundo como que de passagem, porque eles sabem que eles não vão ficar aqui para sempre. Eles têm o olhar voltado para uma outra realidade. Eles usam do mundo, mas não se apegam ao mundo. Bonito isso daí. Difícil, mas bonito, né? Continua aqui, ó. Versículo 20. Vocês estão ligados aí? Espero que sim. Com efeito, eu vos asseguro que, se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Lembra que Jesus está falando para judeus, então eles sabem muito bem quem são os escribas e quem são os fariseus. Bom, os fariseus são os membros de um partido religioso, político, que existia na época. E era gente muito séria. Gente que tentava viver e que tentava ser muito rigorosa na sua maneira de ser. E os escribas são aqueles que sabem escrever. Para saber escrever, como o próprio nome diz, escriba, para saber escrever, tem que saber ler. Então, ler e escrever. Então eram gente culta, gente que tinha investido tempo e dinheiro da vida para poder adquirir esse conhecimento. Então Jesus diz, se vocês não forem além dos escribas e dos fariseus, vocês não serão dignos de entrar no reino dos céus. Ele fala aqui de justiça, e eu gosto muito dessa frase, dessa expressão, porque a ideia de justiça para mim é muito importante. Porque José, que aparece no capítulo 1 de Mateus, é o justo. José é chamado de justo em Mateus. José é o único que é chamado de justo em Mateus. E aqui está dizendo, se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Então, supostamente, quando Jesus fala isso, quem que ele tem na cabeça como modelo? José, seu pai. Então, é essa a ideia, é esse o viés, é esse caminho que eu busco desenvolver como argumento. José é o modelo de justiça para Jesus, que vai além do que está escrito, vai além do que é previsto, vai e muito além. É isso que eu entendo. E aí Jesus começa mais uma vez a fazer aqueles contrastes, né? Então, ouvistes o que foi dito. O que foi dito? Não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. 22, vocês estão me acompanhando aí, né? Eu, porém, vos digo, todo aquele... olha aqui, ó. Todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão, terá de responder no tribunal. Aquele que chamar ao seu irmão de cretino, estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar renegado, olha lá, terá de responder na geena do fogo. Coisa séria aqui, hein? Então vamos ver algumas imagens aqui. Primeiro, Jesus usa uma linguagem legal, uma linguagem de tribunal e de justiça.
ele fala de tribunal, justamente, ele fala de sinédrio. Claro que ele usa um elemento que os seus ouvintes conheciam, o tal do sinédrio. O sinédrio o que era? Era o supremo conselho que existia em Jerusalém. Era composto teoricamente pelos mais anciãos, pelos mais hábeis, pelos mais sábios, teoricamente, mas é claro que muita gente entrava lá sem nada disso, né? É uma espécie de senado, seria uma espécie de senado para os hebreus, para os judeus naquela época, tá bem? Outra, geena de fogo. O que é geena? Geena era um canto que tinha em Jerusalém, tinha lá um ladinho, lá no muro, que eles jogavam o lixo. Agora, vamos olhar um pouquinho o nosso lixo hoje. Nosso lixo hoje, a maior parte do nosso lixo é de coisas feitas de plástico, de papel e de plástico. Pensa bem, né? Um pouco de vidro. Agora, naquela época, o lixo era todo orgânico. E quando você joga o lixo e deixa lá, ele começa a produzir um gás. E o gás é o metano. E aí o gás metano pega fogo. Então a geena era um lugar onde se jogava o lixo e pegava fogo. Dava um sol forte, vinha combustão e aí pegava fogo. Então tinha sempre um fogo lá. Então a geena de fogo. Isso serviu de imagem para quê? Para quê? Para quê? Para a construção de uma ideia que nós conhecemos e já ouvimos muito. A ideia do inferno, né? O inferno, lugar onde há fogo, onde há tormento. Pensa no peão ser jogado no meio de um lixão pegando fogo. Aquilo ali é tremendo, né? Então, a imagem geena de fogo, você vai ser lançado lá. Então, se o sujeito não é capaz de estabelecer a paz com o próximo, então ele tem um destino meio drástico, né? E aí no 23, portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois virás apresentar tua oferta. Ei! Ouçam aqui, Jesus não está falando da celebração da Eucaristia, da missa, não. Ele está falando para judeus, ele está falando de oferta no templo de Jerusalém. Então, calma. Eu sei de gente que leva tão a sério essa palavra. Tá, tudo bem, não estou dizendo que não é para levar a sério também, né? Mas, amigas, amigos, nós temos dificuldades, nós temos diferenças. De vez em quando a gente tem, como diz lá no Paraná, um arranca-rabo, né? Uma discussão, um problema. Tá, o que a gente precisa é não deixar que o sol, não deixar que um dia passe e a gente mantenha a ira, a raiva. A diferença a gente tem, tá? E não quer dizer que a gente tem que estar bem com todo mundo. Não é isso aí. Agora, quer dizer que a gente não pode também odiar. É isso que não pode. Porque quando você permite que o ódio tome conta, então acontece que ele vai virando... Lembra o bicho-papão? É que vocês são todos jovens, né? Mas eu sei que quando eu ia na casa da minha avó, a minha avó dizia, você não sai na rua, moleque, senão o bicho-papão te pega. Então eu sempre imagino o bicho-papão me pegando na rua, né? O que para mim é o bicho-papão? Naquela época, o bicho-papão era um negócio bem grande, uma bola enorme, cheia de pelo para todo lado e com uma boca gigantesca que me engolia, né? Hoje eu vejo o bicho-papão de outra maneira, eu vejo que ele tem por aí, só que ele é diferente. O bicho-papão é alguém com uma espingarda na mão, um revólver, é a violência no trânsito. O bicho-papão o que é? Alguns vão pensar que é o sujeito que espirra na frente da gente, esparramando vírus para todo canto, né? Então o bicho-papão aí tem muitas imagens. Mas veja, Jesus utiliza uma imagem pedagógica para que as pessoas possam entender
O bom entendedor vai pegar o sentido da palavra. Então, eu não posso permitir que o ódio entre em mim, no meu sistema, no meu afeto, e ele vá criando um espaço tão grande. Pense num sujeito que é tão espaçoso que quando chega, todo mundo tem que se afastar. Pensa naquele, com todo respeito, quando entra no ônibus e que todo mundo tem que se esparramar e se espremer nos vidros do ônibus, porque o cara tem uma circunferência enorme, né? Então imagina só. Pois é o ódio quando vai tomando conta da gente. Não tem mais espaço para tolerância, não tem mais espaço para a gente ouvir uma pessoa, as diferenças, não tem mais espaço. Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí, né? Por quê? Senão a gente passa a ser o dono da verdade, e ninguém pode dizer mais nada, e ninguém pode dizer algo contrário, sabe? Então tem que ter um pouco de paciência aqui, tem que saber trabalhar essas coisas, né? Então é isso, Jesus está falando contra aquele que permite que o ódio tome conta, tá? Agora, é claro, as diferenças, coisas que aconteceram no passado, é difícil, eu sei que é difícil tirar certas marcas, né? Então é difícil tirar. Às vezes a gente tira, mas ainda fica a cicatriz. E daí? Tem que saber viver com a cicatriz, né? Olha, o meu passado, tem um filme, O Meu Passado Me Condena, né? Pois é, mas não é isso aí que eu ia dizer. O meu passado me define, mas não me obriga, entende? O meu passado me define, mas ele não me obriga, no sentido que, se eu levei um tombo e, sei lá, quebrei o nariz, né? Meu nariz é grande e facilmente quebra. Então, ele vai estar quebrado. Então, ele me define. Eu sou o cara do nariz quebrado. Mas ele não me obriga, no sentido de que eu tenho que me limitar àquele modo, àquela situação. Eu posso superar. Então, olha, o meu passado define a minha visão, mas eu posso superar. Com inteligência e técnica, eu posso superar, usando um óculos, e quando um não dá, dois resolvem. Pronto. Percebe? E agora nós temos a lente de contato e nós temos a cirurgia laser. Tá vendo? O passado define a gente, mas não obriga a gente. Então a inteligência, sabedoria, paciência, humildade, a gente vai longe. Ixi, mas vai longe mesmo, sabe? Agora, quando você fixa uma ideia e não aceita possibilidades, então aí não tem condições, né? Continua aqui, ó. Versículo 27. Temos mais uns minutinhos. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, é ruim, né? Já cometeu adultério com ela em seu coração. Vale também para a mulher, hein? Vale também para a mulher. A questão é olhar a outra pessoa querendo tirar dela vantagem. Vamos lembrar naquela imagem bonita do paraíso, né? Tem um livro bonito chamado Paraíso Perdido, John Milton. Muito bonito, leiam, Paraíso Perdido. Então, o paraíso, os primeiros seres humanos estariam nus e ninguém ficava olhando para o outro, tendo malícia e fazendo piadinha, né? Não. Aí o que acontece? Assim que tem o pecado, assim que o sujeito faz o pecado, que é querer imitar Deus, olha o que eu disse, isso é teoria mimética, é de René Girard, um teólogo francês, né? René Girard, e ele propõe a teoria mimética, é um princípio teológico interessante. E tem um outro teólogo também, James Allison, que escreve até um livro, Pecado Original, que é interessante, muito interessante, teoria mimética.
Então, o homem quer imitar Deus. Por quê? Porque ele quer estar no lugar de Deus, uai. Mas por que eu não posso ser Deus? Ué, por que eu não posso fazer isso? Bom, isso move muitas conquistas, né? Por que eu não posso subir a montanha? Né? Por que eu não posso atravessar o oceano? Por que eu não posso ir para a lua? Então, eu me empenho e consigo, eu conquisto muitas coisas, eu supero. Se não eu, quem vem depois de mim? Então, essa ideia de imitação, quando ela se volta para Deus, ela é perigosa. Por que eu não posso ser Deus? Eu vou ser Deus. Então, aí, quando eu rompo a barreira, quando eu assumo o lugar de Deus, o que acontece? Além, eu me torno realmente imagem e semelhança de Deus em excesso. E aí, o homem olha para a mulher e deseja a mulher, não para que ela seja feliz, mas para que ele seja feliz. E a mulher faz o processo também inverso, né? Olha para o homem e quer tirar vantagem do homem, e não quer se oferecer, e sim tirar vantagem. Por quê? Porque eu quero para mim, eu sou Deus, eu fiz tudo isso aqui para mim. Não, Deus não fez tudo isso para ele. Ele fez para que tudo aquilo pudesse ser. Então, é uma visão deturpada de Deus. É uma visão deturpada. Por isso, quando o que Jesus está querendo dizer quando eu olho para alguém, não apenas no sentido sexual, mas eu quero tirar uma vantagem da pessoa e deixá-la desnuda, tirar dela o que ela tem, aproveitar-me dela, então eu estou cometendo um adultério, eu estou cometendo um erro, e grave, por sinal. Vamos pensar um pouquinho em quanta gente quer. Eu nunca ouvi pessoalmente alguém dizer isso, mas eu ouvi que muita gente deve ter dito isto. Eu quero entrar na política para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro fácil. Eu não sei se alguém diz, eu acho que alguém diz, né? Porque eu não entendo como é que tanta gente quer concorrer a algum cargo, para não ganhar dinheiro, né? Eu acho que é assim, né? De maneira que está aí o adultério. Não é só o adultério do ponto de vista do sexo, é também o abuso da pessoa, da outra pessoa. Mas vamos para frente, porque eu quero acabar aqui. Versículo 20. Sim, continua aqui, 29, né? Isso aqui é legal. Caso teu olho direito te leve a pecar, o olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado na geena. De novo o lance da geena. Caso tua mão direita te leve a pecar, corta, lança para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros, que todo o teu corpo vá para a geena. Gente, você já pensou se a gente cortasse tudo que leva a gente a pecar? O que vocês estão pensando que a gente cortava? Eu vou dizer o que eu estou pensando. Você está pensando na língua? Eu estou pensando no nariz. Tem outros que estão pensando outras coisas que eu não vou dizer, né? Por quê? A cabeça da gente leva a gente a pecar, sabe? O egoísmo da gente, essas coisas todas, sabe? É interessante que muitas pessoas elas vêm falar, com todo respeito, tá? Com todo respeito. Algumas pessoas dizem, não, porque eu não peco, não faço mal para ninguém. Ai. Quando diz assim, eu já fico arrepiado. Arrepio meus poucos cabelinhos que nem existem. Porque eu não sei, eu não devo julgar. Mas eu fico pensando, será que essa pessoa nunca bateu com a língua nos dentes? Falando de outra? E entrando na intenção da outra? Porque o que é falar, julgar? É quando eu entro na intenção. Quem sou eu para entrar na intenção? Pensa no julgamento. Eu não sou advogado, eu não entendo dessas coisas.
Mas uma vez conversando com uma advogada, amiga minha, ela dizia que a tarefa, ela dizia, teoricamente, padre, teoricamente a tarefa, uma das tarefas do juiz é entrar na intenção da pessoa. Aí opa, olha aí, ó, o julgamento é entrar na intenção. Quem sou eu para entrar na intenção? Eu não tenho instrumento necessário para analisar a intenção da pessoa, a não ser ela pode me dizer a intenção. Agora, eu posso avaliar o que eu vejo. Então, o que eu vejo, eu avalio. Porque eu posso ver, eu posso medir. Agora, a intenção, eu não consigo medir. Eu teria que ter uma percepção extraordinária. Ou ter um preparo realmente muito refinado para entrar na intenção da pessoa. Eu acho que o psicólogo pode fazer isso. Eu acho que pessoas que têm a capacidade, o juiz deve fazer isto, né, para entrar na intenção da pessoa, para poder, então, dar um julgamento. O problema é o julgamento. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de falar alguma coisa. Muito cuidado, sabe? É isso aí. E não podemos aí querer jogar a coisa assim, julgar as pessoas tão levianamente, sabe? Eu tenho um pouco de medo, sabe? Eu tenho um pouco de medo quando eu vejo gente que julga muito facilmente. Bom, eu também posso fazer isso, então eu tenho que evitar de fazer, né? E quando eu faço, eu tenho que perceber, opa, peraí, já passei dos limites, né? Por quê? Porque é muito normal a gente fazer isso. Agora, tem coisa que realmente está na cara, né? Não dá para você dizer que não é. Não dá. Mas aí que está. Avalia a ação. Existe um princípio. A gente tem que odiar o pecado e não o pecador. O pecador precisa ser convertido. O pecado precisa ser anulado, acabado, eliminado. Mas o pecador precisa ser convertido. O problema é que muito pecador nunca quer se converter. Quando o pecado é maior, quando o orgulho é enorme, então não tem espaço, né? Não tem espaço. Às vezes a gente vai conversar com alguém e precisa pedir para o orgulho da pessoa sair. Então, dá licença, orgulho, saia, porque nós três aqui não ocupamos muito espaço. Tem que alguém sair. Ou saio eu, ou saio você, ou sai o seu orgulho. Ou o meu orgulho, né? De repente o orgulho é meu. Então, às vezes, eu ouvi isso já numa discussão, né? Teu orgulho está muito grande. E aí me chama a atenção. Opa, aí eu tenho que avaliar, peraí. Se o meu orgulho está ocupando um espaço grande, então ele tem que ficar de lado. E eu tenho que aprender a perder. Sabe? Já falei isso uma vez. Quem gosta sempre de dar a última palavra, é perigoso isso aí, viu? Nem sempre quem dá a última palavra tá certo. Bom, e aqui agora nós chegamos num versículo que para mim é difícil. É o versículo do adultério. Do adultério não, do divórcio. E com ele a gente acaba esse argumento hoje, tá? Foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Né? Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, essa palavra é complicada aqui, poderia ser fornicação, que é uma outra coisa, faz com que ela adultere, e aquele que se casa com a repudiada comete adultério. E eu sei que esse versículo dá muita crise na cabeça de muito fiel, né? Bom, como é que eu posso explicar isso daqui? Eu explico da seguinte maneira. Jesus está falando para judeus. E ele está falando numa situação, num conceito de matrimônio que não é exatamente o nosso conceito. O casamento como nós o conhecemos agora, ele não existiu desde os primeiros momentos do cristianismo. Não. Aliás, nós colocamos muitos elementos no casamento, como nós o conhecemos agora,
que não estão na Escritura, não estão na Bíblia. Tem certas coisas que se eu falar aqui, como eu não estou olhando para vocês, eu só estou vendo algumas mensagens que escrevem aqui, né? Se eu falar, vai deixar gente assim, absurdamente espantada. Por quê? Porque tem certos valores que a gente introjetou e que são muito importantes. E não sou eu que vou destruir esses valores. Só que às vezes a gente precisa saber distinguir o que é o essencial do que é o acessório. Tem certas abordagens que a gente tem do matrimônio que não são essenciais, elas são acessórias, né? Tenho medo de falar e de deixar as pessoas meio fragilizadas ou espantadas. Então, sim, eu creio na fidelidade do matrimônio, sim, o matrimônio é para sempre. No meu sistema de valores, sim, o matrimônio é para sempre. Agora, não significa que também a pessoa tenha que viver num sofrimento eterno. Não. Isso em nenhum lugar está escrito aqui. Então, se a pessoa está vivendo num sofrimento atroz, se ela não encontra mais sentido, então, gente, não adianta, não adianta. Eu sou o primeiro que vai dizer: segue outro caminho. O problema não é só agora seguir outro caminho. O problema é, e aí? E se encontrar um outro ou uma outra, como é que faz? Então, eu não posso agora entrar nesse assunto, porque o horário já está tarde, né? Oh, que boa saída essa, hein? O horário, né? Está tarde. Aí semana que vem eu não lembro, né? Não, porque o assunto é complicado. E se eu falo, tem muita gente sensível que não vai conseguir entender. Tem muita gente que vai ficar escandalizada, mas vamos pensar aqui, ó. O bom senso tem que prevalecer em certas situações. E eu não posso viver no meio de um tormento, eu não posso viver no meio da guerra, da briga. Eu não posso ser agredido fisicamente, agredido psicologicamente. Então tudo tem limite. E tem momento em que o casamento deixa de existir. Claramente deixou de existir. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um basta e seguir um outro caminho. Pronto, sabe? Claro, meus pais viveram 48 anos de casado, outros viveram 69, outros viveram... realmente, graças a Deus. Só que as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. E a minha abordagem hoje, eu sou padre há 32 anos. A abordagem que eu faço hoje com jovens casais não pode ser a abordagem que eu fazia lá, quando eu, há 30 anos, há 32, 35 anos, eu falava com casais. É diferente. As pessoas são diferentes, o sistema delas, a psicologia delas é diferente. Eu não sou psicólogo, mas eu sei que hoje, eu percebo que hoje as pessoas têm uma fragilidade psicológica muito maior do que no passado. E olha, com tudo que tem hoje, as pessoas são mais frágeis. São muito mais frágeis. Então, eu tenho que considerar esses elementos. E quando eu vejo um jovem casal que se aproxima da igreja para o matrimônio, eu pergunto: mas vocês sabem realmente o que vocês estão querendo fazer? Olha, que é para sempre. Quer saber? Faz o seguinte, pensa meio ano, tá? Pensa, conversa. Você quer que eu te dou uns endereços de umas pessoas que estão vivendo há muito tempo e de alguns que não conseguiram viver? Eu dou uns endereços e aí vocês vão conversar, vocês vão ouvir, vocês vão perceber e aí vão olhar para si mesmos. A gente pode conversar juntos também, tá? Eu não sou casado, não tenho essa experiência, mas eu ouvi gente que casou-se e que teve essa experiência. E olha, é muito bom casar. E é muito ruim casar com a pessoa errada. Então como é que você sabe? Não sei. Aí é que tá. Por isso que o casamento é um sacramento. E é feito na fé. Agora, pense em gente que vai fazer um sacramento na fé, e na noite anterior de fazer o sacramento na fé, vai fazer uma despedida de solteiro, daquele jeito de arromba. Que noção que o peão tem de fé a respeito? Não tem.
Então percebe, já está começando, não é com um pé esquerdo, está começando com os 3 pés esquerdos. Não sei se tem 3 pés, né? Então casamento é complicado, porque envolvem 2 pessoas, são 2 universos diferentes. Se não tem uma sintonia, se não tem maturidade psicológica, se não tem força de vontade, se não tem uma liberdade que foi bem elaborada, trabalhada, polida, e se não tem também fé, a fé ajuda demais. Vai ser um tormento, vai ser uma frustração, ou vai ser algo absurdamente lindo, maravilhoso de ver, como eu muitas vezes olho aqui nesta igreja, quando tem gente, né? Agora não tem, e eu vejo dúzias de casais, esposa e esposo juntos, não só a esposa, mas o esposo, e aquilo me faz um bem maravilhoso, sabe? Eu fico feliz quando eu vejo aquilo, porque eu vejo que eles conseguem, se eles conseguem, eu também consigo ser fiel. Então a fidelidade é possível, eles são fiéis, eu também posso ser fiel, e isso é maravilhoso, tá? Claro, o que Jesus propõe aqui é uma situação que nós não deveríamos buscar. Se ela acontece, paciência, tocamos a vida para frente, tá bom? Sem crise, certo? E sem condenar aqueles que tiveram que optar por isso, tá? Não condena, basta, não condena, não condena. Você não pode condenar. Já usou um sapato apertado? Que faz calo? É aquela ideia. Só sabe aonde aperta o calo quem está vestindo o sapato. Então, não julgue os outros, porque eles sabem onde é que apertava o calo. E tomaram decisões. E a gente respeita as decisões, sabe? Olha, eu estou tão grato a Deus que eu não sou juiz. Eu não preciso julgar ninguém. Eu observo e aceito. Tento compreender, quando eu compreendo, quando eu não compreendo, paciência. Eu não preciso julgar ninguém. Ah, isso é tão libertador. Já pensou ter que julgar? Eu não preciso julgar. Eu preciso é amar. E é mais difícil aprender a amar. É muito mais difícil. Então é isso aí. Um livrinho legal, em espanhol, Evolución y Creación, Ciências de los Orígenes, Hipóteses Evolucionistas e Metafísica de la Creación. Mas está em espanhol, mas é legal. Que eu conheci o autor, fui aluno dele, Criação e Evolução, Newton Freire Maia, já faleceu. Era um ateu que se converteu e continuou sendo cientista e fiel. Esse daqui é legal, eu recomendo para quem está afim, não só de ter um livro na estante para fazer, para deixar chique, e sim para aprender. A evolução e os grandes temas, sexo, raça, religião e outras questões. É um livro legal que eu li para lecionar uma certa vez, tá? Então depois eu posso colocar aqui também como referência, tá certo? Posso colocar no Facebook ou mandar para o WhatsApp no grupo da Escola Bíblica. Semana que vem continuamos, estão dando aviso para mim que eu tenho que parar, porque todo mundo já está cansado, tem gente dormindo e até roncando. Eu agradeço que você tenha tido toda essa paciência enorme e peço que você colabore nessa pandemia, ficando em casa, para que a gente possa superar esse tempo logo, tá bom? Obrigado, e a semana que vem a gente se encontra nesse mesmo canal. Obrigado, felicidades para vocês.